Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Sigo aqui mais um dia e, cara, uma coisa muito legal que eu descobri esses dias que eu não sabia, que o Thales, meu pai honorário, que está fazendo mestrado em Relações Internacionais, focado em Direito Humanitário, me contou, é que a Cruz Vermelha, diferentemente dos Médicos Sem Fronteira, os Médicos Sem Fronteira, os Médicos Sem Fronteiras, não sei, eles têm a tradição de serem uma instituição médica, jornalística, que fazem denúncias. Já a, já a Cruz Vermelha, não. Então, o que que acontece? O que que muda no operacional dessas duas instituições que atuam nos conflitos internacionais e intranacionais de acordo com a ONU? Cara, é muito interessante. Inclusive, eu estou com uma página aberta aqui que eu estava dando uma pesquisada sobre isso. A Os Médicos Sem Fronteiras, eles vão nos lugares, eles veem o que está acontecendo, eles tiram fotos, eles fazem vídeos, eles levam imprensa, jornalista, não sei o que, e denunciam para o mundo as atrocidades que estão acontecendo naquele lugar, tá? E a Cruz Vermelha, o que que acontece? Muitos dos conflitos não muitas das pessoas, não das pessoas, né, mas muitas das partes envolvidas nos conflitos não permitem a entrada dos Médicos Sem Fronteiras, justamente por conta dessa questão da denúncia, tá? Eles não teriam nenhuma preocupação, digamos assim, com a parte humanitária do cuidado, da saúde, da medicina, mas, porém, contanto, todavia, eles têm essa preocupação com a parte da denúncia, do mundo ficar sabendo do que está acontecendo ali naquela região do planeta e atrair a atenção indesejada de pessoas e países e nações, enfim, que podem querer intervir naquele conflito. Então, o que que acontece? A Cruz Vermelha, ela intervém de forma médica, ela intervém na medicina para cuidar das pessoas que estão precisando, porém ela não tem uma conduta de denúncia. E cara, isso é muito interessante se você parar para pensar, porque a página que eu estou aberta aqui, a página que está aberta na minha frente aqui agora, é uma página que está dizendo que a Cruz Vermelha Internacional foi ao campo de concentração de Auschwitz-Birkenau, Birkenau, não sei a pronúncia aí, me perdoe, é, e falou e publicou um documento oficial, tá, dizendo que é, não encontrou, deixa eu ver as palavras exatas aqui, que na verdade ela não levantou nenhuma objeção após a visita ao campo, mas hoje em dia todo mundo está careca de saber o que acontecia nesse campo, além do genocídio dos judeus, da população preta, dos pretos, dos homossexuais e dos ciganos e da população balcã, dos países balcãs, é, hoje em dia sabe-se que a Cruz Vermelha emitiu esse parecer na época que gerou um rebuliço, principalmente no pós-guerra. Cara, isso é tão interessante
que gerou um mal-estar, um desconforto e uma raiva na comunidade judaica no pós-guerra, por óbvio, né? Porque quando você não sabe a razão de ser disso, qualquer pessoa em sã consciência ficaria, pô, enraivecida. Mas quando você analisa no chamado pensamento de segundo nível, que a Cruz Vermelha pensou e costuma fazer, salvo engano, até hoje, pelo que o Thales, meu pai honorário, que está cursando mestrado, me contou. Eles intervêm nas situações de conflito intranacionais e internacionais. Eles cuidam das pessoas que precisam de cuidado, mas eles não denunciam o que está acontecendo ali, justamente para não chamar a atenção do mundo para aquela situação e para eles poderem voltar e poderem continuar cuidando daquelas pessoas. Então, cara, é um dilema muito. É um dilema. Cara, é um dilema moral, ético, moral, assim, muito profundo, porque, em tese, a Cruz Vermelha soube do que estava acontecendo em Auschwitz antes do mundo inteiro e eles não contaram para ninguém. E assim, eu acho que ao mesmo tempo que é muito fácil criticar a Cruz Vermelha, você tem que pensar pelo outro lado. Se a Cruz Vermelha vira e fala, pô, em Auschwitz os caras estão fazendo isso, 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 isso. Será que os benefícios dessa denúncia, pode ser que eu esteja errado, claro, pode ser que eu esteja falando besteira, tá? Provavelmente estou, como sempre. Mas a minha reflexão é assim: será que os benefícios da denúncia da Cruz Vermelha sobre o que acontecia em Auschwitz, sei lá, a galera que fala alemão aí deve estar querendo me matar. Será que a denúncia da Cruz Vermelha sobre o que acontecia no campo de concentração traria mais benefícios ou malefícios para as pessoas que estavam sofrendo aquela situação? Essa que é a minha provocação aqui. Porque o que eu quero dizer com isso? Quando a Cruz Vermelha não denuncia o que está acontecendo, os nazistas permitem que a instituição volte nos campos para cuidar dos doentes. Se a Cruz Vermelha denuncia o que está acontecendo, ela não poderá mais voltar nos campos para cuidar dos doentes e ninguém cuidará dos doentes, porque os Médicos Sem Fronteiras, obviamente, não teriam nada a ver. A Cruz Vermelha se tornaria persona não grata dos nazistas e as pessoas que estavam sofrendo os flagelos nos campos de concentração ficariam completamente ao léu, sem nenhuma pessoa, sem nenhuma instituição para defender os seus interesses. Então, cara, isso é um exemplo sensacional e crasso de como a vida não é preto no branco, cara. A vida é uma grande zona cinzenta. Porque imagina, cara, a decisão dos caras se viram para você. Imagina você, cara, viram para você e fala, cara, olha só, se a gente denuncia isso pro mundo, o mundo inteiro vai ficar sabendo o que está acontecendo, mas nunca mais vão deixar a gente lá para cuidar dessas pessoas.
E aí é aquela questão: qual é a prioridade máxima? É cuidar das pessoas? Então não vamos denunciar, vamos cuidar das pessoas. Comparando, porra, muito mal e porcamente aqui, até de uma forma meio imbecil, é aquela boa e velha pergunta, que todo mundo adora fazer. Você prefere ser o melhor amante do mundo e todo mundo achar que você é o pior amante do mundo? Ou você prefere ser o pior amante do mundo e todo mundo achar que você é o melhor amante do mundo? Sabe? Tem que raciocinar para ver o que importa mais. Se a Cruz Vermelha chegou à conclusão que o que importa mais são as pessoas, cara, eu tenho que dizer que até onde eu sei, pelas informações que eu tenho, pela breve pesquisa, pelo que me foi trazido e pelo que o Thales me falou, pelas aulas que ele assistiu do mestrado, pelas palestras que a gente viu juntos e tal, é, cara, uma decisão, porra, impossível, impossível, impossível. Imagina, cara, o cara que tomou essa decisão, imagina ele dormir à noite, cara, sabendo, na casa dele, sabendo que ele é a única pessoa, uma das únicas pessoas do mundo que sabe o que está acontecendo com milhões e milhões de pessoas nos campos de concentração espalhados pela Europa, pela Alemanha, pela Polônia. Cara, isso é uma coisa muito, muito, muito assim, surreal para mim. Surreal. E aí essa é a provocação que eu faço. Se a Cruz Vermelha denuncia a situação, o que mudaria? Ah, os esforços dos aliados para a liberação desses campos de concentração seriam mais rápidos? Não sei. Teria que ver também as datas que houve as visitas nos campos para ver se já estariam próximas do desembarque na Normandia. São, acho que são tantas variáveis que eu nem sei, sabe? É, não sei. Realmente é uma coisa muito, falando assim, do opinião própria minha, é uma decisão que se eu tivesse que tomar, cara, acho que eu teria muita dificuldade, porque ao mesmo tempo que eu ia querer botar as pessoas em primeiro lugar e cuidar das pessoas e poder voltar aos campos e cuidar das pessoas que precisam de cuidado para evitar ainda mais mortes desnecessárias e ainda mais, enfim, crimes de guerra cometidos. Crimes de guerra não, crimes contra a humanidade cometidos pela Alemanha nazista, mas eu não sei, eu não, Theo, como ser humano, não sei se eu conseguiria dormir à noite sabendo da situação dessas pessoas e sabendo que eu sou uma das poucas pessoas no mundo que sabe disso. Eu acho que eu acho que eu acho que sinceramente eu teria que denunciar e quebrar o protocolo e não sei, é porque eu acho que é uma coisa que me destruiria por dentro ao ponto de eu ficar completamente, não sei, sinceramente não sei, mas eu acho que é uma coisa que me destruiria completamente por dentro. E essa é a mensagem de hoje, pessoal. Obrigado, espero que vocês tenham gostado da reflexão. Um abraço, boa noite.